Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor André. Estamos aqui para mais uma aula de Química e vamos fechar este bloco das funções orgânicas e vamos hoje abordar as duas principais funções orgânicas nitrogenadas, tá? A gente já viu todas as principais funções oxigenadas e hoje nós vamos estudar, aprendermos juntos sobre as duas principais funções nitrogenadas. A primeira função dela, gente, é a amina. E aí, para entendermos a amina, eu quero escrever para vocês aqui a amônia. Olha só a amônia. A amônia é escrita como da seguinte forma: NH3. N, que é o nitrogênio como átomo central, e 3 hidrogênios em volta dela. Aminas são compostos onde você tem a presença do nitrogênio. Esse nitrogênio aqui faz 3 ligações. Essas 3 ligações elas podem ser substituídas aí no lugar dos hidrogênios por radicais carbônicos. Tudo bem? Então, quando você substitui por radicais carbônicos, aí você começa a ter aminas primárias, secundárias ou terciárias. Tranquilo? Então, vamos entender como é que funciona cada processo desse aqui. Ó. Repara comigo. Partindo da amônia, se você tirar um hidrogênio e substituir ele por um radical carbônico, nós vamos ter este exemplo. Ó. Então, ó, eu tirei o hidrogênio aqui da esquerda e substituí ele por um radical carbônico. Então, aqui eu chamo de amina primária, porque você substituiu um dos hidrogênios por um radical carbônico. Olha o exemplo aqui para entender melhor. Vejamos, ó, eu substituí um dos hidrogênios por um radical carbônico, um radical metila aí, ó, CH3. Tudo bem? Então, ó, nitrogênio ligado a qualquer outro radical carbônico, você tem uma amina. Olha só, eu posso tirar os dois hidrogênios, ó, menos 2H, eu posso tirar esses dois hidrogênios e substituir por dois radicais carbônicos? Sim. E aí nós teríamos isso, ó. Aqui, ó, a partir desse momento, eu tirei os dois radicais hidrogênio e substituí por R1 e R2, que são radicais carbônicos. Quando eu substituo dois dos hidrogênios por carbono, eu digo que a amina é secundária. Secundária vem de dois. Você tirou os dois hidrogênios e substituiu por dois carbonos. E aí, olha só, um exemplo para vocês ficar mais claro. Você tem aqui, ó, a presença de dois grupos CH3, um do lado esquerdo e do lado direito. E aí você tem uma amina secundária, porque dois dos hidrogênios foram substituídos por dois radicais carbônicos. E eu posso ainda tirar os três hidrogênios. Ou eu posso tirar os três e substituir por três radicais carbônicos. E aí, ó, você tem uma amina tri-substituída. Mono-substituída, ela é primária. Di-substituída, ela é secundária. E tri-substituída é quando você substitui todos os três hidrogênios por radicais carbônicos e ela seria uma amina terciária. Olha um exemplo para vocês aqui bem simples, ó. Eu tirei todos os hidrogênios e coloquei todo mundo aqui, ó, carbono. Então, essa garotinha aqui também recebe nome. As aminas são compostos nitrogenados e eles também recebem nomes. O nome de uma amina é dado por prefixo, infixo, mais a terminação amina. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever o nome desse composto aqui, o primeiro exemplo da amina primária, repara comigo aqui, ó. Como ficaria? Você vai nomear os ligantes como radicais, ó. Metil, porque só tem um carbono, met é um carbono, terminação il, e a finalização, que é o sufixo aqui, amina. Olha o exemplo 2. Está vendo que você tem dois radicais iguais? Tranquilo? Os dois são metil. Então, quando você tem radicais iguais, vários radicais iguais, você não precisa escrever metil, metil, amina. Basta que utilize prefixo multiplicativo. Ou seja, 2, di, 3, tri, 4, tetra, se aí tivesse. Então, como você tem dois ligantes iguais, eu escrevo dimetil, porque o nome do radical aí é metil, os dois, ó, só tem um carbono, metil com metil, dimetilamina. Tranquilo? Esse di aqui indica que você tem dois radicais, ó, metila ou metil, e aí a terminação amina indica que você tem a função aqui, ó, com o nitrogênio aqui no centro. Olha o terceiro exemplo. Aqui, galera, você tem três radicais iguais, então prefixo multiplicativo. Não precisa escrever metil, metil, metilamina. Então basta escrever trimetilamina, já que você tem três grupos metila, que são iguais,
e aí é um composto do tipo amina. André, mas se tivesse, por exemplo, desta maneira aqui, ó, o nitrogênio, e eu tivesse dessa forma, ó, CH3 de um lado, aqui, e CH2 e CH3. Como eu faria o nome deste composto? Bom, você vai seguir nomeando da mesma forma, a única diferença é que você vai usar a ordem alfabética nesse nome. O lado aqui da esquerda tem um radical, certo? Um carbono, metil. O lado da direita aqui, 2 carbonos, et-il. Como escrever o nome desse composto? Você vai por ordem alfabética. Etil vem primeiro, o et vem primeiro, depois metil, depois a terminação amina. Etilmetilamina. Tudo bem? Ó, o E vem antes do M no dicionário, portanto, a regra é essa. Aí o PAC determina que quando você tiver ligantes ou ramificações diferentes, a nomenclatura prioriza a ordem alfabética aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Agora vamos para as amidas. Cuidado que isso daqui confunde bastante a galera. Aminas contém um átomo de nitrogênio no centro e ela pode ser mono, di ou tri-substituída por radicais carbônicos. Nas amidas, olha só o grupo funcional das amidas. É uma função nitrogenada também, só que um dos ligantes que estão diretamente conectados ao nitrogênio com certeza será uma carbonila. Então, ó, o nitrogênio a gente sabe que faz 3 ligações, correto? Se ele tiver dessa forma, seria uma amina, que pode substituir por todo mundo carbono. Ó, isso aqui seria uma amina. Mas a partir do momento que um dos ligantes que está ligado ao nitrogênio tiver essa característica, olha só, um C dupla O ligado diretamente ao nitrogênio é uma amida. Amida, tudo bem? Carbonila ligada ao nitrogênio, amida. Se não tiver carbonila ligada ao nitrogênio, aminas. Como seria um exemplo prático aqui para vocês? Primeiro a nomenclatura, olha só. Na nomenclatura, você tem o prefixo, o infixo normalmente, e depois a única coisa que muda é a palavra amida. Olha aqui um exemplo prático, ó. Esse composto aqui você tem carbonila, que é o C+O, ligado a um nitrogênio. Olha que beleza. Amida. Não tem outra escapatória. Como faríamos o nome? Vem cá, 2 carbonos. Prefixo para 2 carbonos, nós temos et. Et. O tipo de ligação entre esses 2 carbonos? Ligação simples, então usamos o an. E como nós temos esse grupo aqui caracterizando o composto como amida, você joga a amida no final, meu consagrado, etanamida. Super tranquilo, né? Assim, bem de boa de você pegar a ideia. Quando você perceber essa diferença entre amina e amida, a nomenclatura, gente, passa a ser bem tranquila. As aminas você nomeia como radicais, etil, metil, propil, beleza? E aqui você nomeia como hidrocarboneto, prefixo, infixo, terminando com amidas. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Essas são as duas principais, as que mais aparecem. Existem outras, nitrilas, nitrocompostos, as iminas e por aí vai. Mas essas aqui são as prioridades porque elas são aquelas que apresentam aí uma maior frequência nas avaliações, como o Enem, por exemplo. Tudo bem? Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Qualquer dúvida, só comentar aqui que eu estou aqui para ajudar vocês. Um abraço, fiquem todos bem. Tchau, tchau.